Semana 10 de exercícios, questão 3C. Essa questão foi gravada posteriormente porque houveram algumas falhas aí. Mas vamos lá. A gente tem essa função aí, e aí ele pede para encontrar assíntotas verticais e horizontais, intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento, pontos críticos, pontos de inflexão e intervalo onde a concavidade é para cima e onde ela é para baixo. Beleza. Normalmente eu começo sempre por assíntotas. Assíntotas verticais e horizontais. Então vou começar com elas aqui. A primeira delas que eu vou procurar é a assíntota horizontal. Escreva direitinho na sua prova, tá bom? Para você não perder ponto por causa disso. Então vamos lá. Normalmente quando a gente busca uma assíntota horizontal, o que a gente faz? A gente faz o x tender para mais infinito ou para o x tender para menos infinito, tá bom? Então, a primeira parte é de limites. Então, eu vou fazer o que o limite. Limite, quando x tende a mais infinito, de f de x é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de x mais 1 sobre x menos 1. Beleza? Se eu fizer esse limite aí, a gente vai ter infinito sobre infinito, isso é uma indeterminação. E aí, acredito que como a prova de vocês é só até o dia 10, então o seu professor ele vai pedir para você não utilizar a regra de L'Hopital, porque a regra de L'Hopital, se eu não me engano, é na semana 11, né? Então vamos lá, vamos fazer no braço mesmo. O que eu faço? Eu coloco o x em evidência. Colocando o x em evidência, na parte superior a gente vai ficar 1 mais 1 sobre x. Na parte inferior a gente vai ficar com x, 1 menos 1 sobre x. Beleza? Depois que eu coloquei o x em evidência, eu posso cortar o x. E aí eu fico com, voltando aqui, limite quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 menos 1 sobre x. E agora vai muito do professor. Tem professor que entende que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, e aí a resposta é 1. Mas alguns professores, eles gostam que você faça tudo bem passo a passo. Então, o que eu vou fazer aqui? Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite de baixo não dê zero, tá bom? Agora, esse limite aqui é um limite mais fácil de perceber. Esse limite aqui é 1. E o limite de baixo também é 1. Então, quando a gente fez o x ir para mais infinito, o valor deu, quer dizer, a função deu um valor, que é 1. Como deu um valor, a gente tem uma assíntota horizontal. Então, vou botar aqui. Logo, y igual a 1 é assíntota horizontal. E aí eu vou refazer esses mesmos cálculos para a outra direção, né? Para quando x tende a menos infinito. As contas são basicamente a mesma, beleza? Então vou fazer aqui um pouco mais rápido. Vou colocar o x em evidência, vai ficar 1 mais 1 sobre x. X em evidência, 1 menos 1 sobre x. E aí, quebrando os limites novamente, vai ficar limite. Eu corto aqui, né?
E aí a gente vai ficar com 1 também. Então a gente tem que y é a assíntota horizontal também à esquerda. Beleza. Já achamos duas assíntotas, né? Agora a gente vai para a assíntota vertical. Quem são os candidatos para a assíntota vertical? Os candidatos para a assíntota vertical são os valores que zeram a parte de baixo. Então, se você se lembrar aqui da função, os candidatos são os caras que zeram a parte de baixo. Então, vou escrever aqui, ó. Candidatos. Os candidatos, para a gente encontrar eles, a gente faz isso. Pega a parte de baixo igual a 0. E aí o meu primeiro candidato é x igual a 1. Como que eu confirmo se é mesmo uma assíntota? Faço limite. Então, o que eu vou fazer? Limite quando x tende a 1. Eu vou escolher um lado aqui. Para verificar se é assíntota ou não. Beleza? Eu vou escolher os valores maiores do que 1. Então, fazendo o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, isso aí é limite quando x tende a 1 pela direita de x mais 1 sobre x menos 1. Vamos lá. Se eu substituir 1 na parte de cima, eu vou ficar com 1 mais 1, que é 2. É uma constante, né? Se eu substituir 1 na parte de baixo, eu vou ter 0. Vai ficar 1 menos 1. Então, eu tenho 2 sobre 0, né? Dessa forma, a gente já consegue identificar que esse limite aqui ele vai ser mais ou menos infinito, porque você está pegando uma constante e dividindo por um número muito pequeno. Por exemplo, 2 dividido por 0,1, 2 dividido por 0,01, 2,000001, beleza? Então, com certeza, esse valor vai explodir. Agora, a gente só tem que saber para qual lado que vai explodir. Repare que na parte de cima a gente tem o 2, né? Se é o 2, isso aqui é um valor maior do que 0. Tá bom? Não utilize essa notação em prova, não é muito legal não. Na parte de baixo, se você observar, a gente está se aproximando do 1 pelos valores maiores do que 1. Sendo assim, o x é sempre um número maior do que 1. Por exemplo, 1,1, 1,01, 1,0001, beleza? Sendo assim, se a gente subtrair 1, esse valor ainda vai ser positivo. Então, o que eu estou pegando aqui? Eu estou dividindo um valor positivo por um valor positivo. Logo, a função explode para mais infinito. Se ela explode por um lado para mais infinito, então com certeza y igual a 1 já é assíntota. Eu não preciso confirmar pelo outro lado, tá bom? Repetindo, se explode por um lado, já é considerado uma assíntota, tá bom? Então, y quer dizer, errei aqui a anotação. X igual a 1 é assíntota vertical. Escreve direito na prova, senão tu vai reprovar. Beleza? Então, o que a gente já tem? Já temos as assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Vamos lá. Próxima parte. Vamos fazer aqui os pontos críticos. Beleza. Para eu encontrar ponto crítico, a definição de ponto crítico
é derivada igual a zero ou derivada não existe. Só lembrando aqui, a nossa função é essa aqui, ó. X mais 1 sobre x menos 1. Eu lembro para vocês que para eu falar alguma coisa a respeito dessa função, eu não posso falar nada quando x vale 1, porque quando x vale 1, essa parte de baixo é zero. Beleza? Então, só para você se lembrar, 1 não pertence ao domínio dessa função. Não sei como é que você usa a notação de domínio, mas ele não pertence, tá bom? Acho que usa assim, né? Domínio de f. Ele não pertence. Não tem como eu falar dessa função quando x vale 1, porque eu vou estar dividindo por zero e a gente não sabe dividir por zero. Tá, enfim. Agora vamos voltar nossos olhos aqui para a primeira derivada. Eu tenho que derivar isso aí, né? E aí eu tenho uma divisão. E aí a melhor forma para fazer isso aí é utilizando a regra do quociente. Então vamos lá. A derivada da função f é igual. Deriva o primeiro, mantém o segundo, menos, mantém o primeiro, deriva o segundo. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Beleza? Tá aí a nossa derivada. Repare que nesse primeiro passo eu não derivei nada, eu não saí derivando as coisas. Eu utilizei essa notação aqui, que eu nem sei de quem é, não sei se é de Leibniz ou de Newton, mas eu utilizei ela para facilitar a maneira que eu escrevo as coisas, tá bom? Então vamos lá. A partir de agora eu vou começar a derivar. Então, vou fazer a primeira derivada aqui. É uma derivada bem simples. A derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então vai ficar 1 mais 0, que dá 1. Na segunda parte aqui, eu repito essa parte. E aí eu derivo essa aqui. A derivada de x é 1 e a derivada de menos 1 é 0. Então vai ficar 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. Beleza? Como é 1, eu posso aplicar a distributiva, né? Nem preciso aplicar, porque é 1. 1 vezes alguma coisa é a própria coisa, então não preciso ligar. Vai ficar x menos 1 menos, aqui eu tenho que distribuir, menos x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Essa caneta aqui está soltando tinta demais. Vamos lá, o x eu corto. E aí vai ficar menos 1 com menos 1, dá menos 2. Isso aqui vai ser menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Beleza? Tá. Encontramos nossa derivada, né? Vamos lá. O que a gente faz para encontrar os pontos críticos? Beleza? Pontos críticos são pontos onde a derivada não existe ou a derivada é igual a zero. Vamos focar no primeiro caso, derivada igual a zero. Caso 1. Derivada igual a zero. A nossa função aqui ela é uma função racional, né? Tem aqui um polinômio em cima e um polinômio embaixo, né? Então, sempre quando eu tenho uma função racional que ela é igual a zero,
Basta que o numerador seja 0, tá bom? Então, se a minha função derivada é igual a 0, então o meu numerador é igual a 0. Não, melhor, eu vou fazer um passo aqui intermediário, que é substituir a nossa função, né? Substituindo aqui, a gente vai ficar com menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 0, né? E aí eu passo esse x menos 1 ao quadrado para o outro lado multiplicando. Vai ficar x. Nossa, que bonito. X menos 1 ao quadrado. 0 vezes x menos 1 ao quadrado vai dar 0, né? Então, olha o que a gente tem. Menos 2 igual a 0. Logo, absurdo. Ou seja, não há pontos críticos. Não há PC. Beleza? Não há pontos críticos no primeiro caso, que é o quê? Derivada igual a 0. Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso é derivada não existe. Ela é uma função racional. Para ela não existir, a única coisa que poderia acontecer, né, é a parte de baixo ser igual a 0. Beleza? Então, o que a gente tem? X menos 1 ao quadrado igual a 0. Isso implica que x menos 1, vou botar aqui, isso implica que x menos 1 tem que ser 0. Isso implica que x igual a 1. Beleza, encontramos um ponto crítico, né? Não. X igual a 1 não é ponto crítico. Por quê? Porque para ser ponto crítico, tem que estar no domínio, tá bom? Para ser ponto crítico, tem que estar no domínio. Então, vou escrever aqui. Como x igual a 1 não pertence ao domínio da função primária, x igual a 1 não é ponto crítico. Então vamos lá, conclusão. Não há pontos críticos. Beleza? Não há pontos críticos no primeiro caso, nem no segundo caso. Beleza? Eu vou parar por aqui e aí a gente discute e desenha no próximo vídeo.